Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e eu defenderei esta cidade. Isso te será da parte do Senhor, como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. O cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias vivereis à porta da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como um choça de pastor, cortei como tecelão da minha vida, como do tear me cortará desde a manhã até a noite. Eu sosseguei até a madrugada, porque como leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acharás. Amém? Só um pouquinho. Irmãos, olha que palavra de Deus Ezequias recebeu. Imagina se Deus chegasse para você, chegasse para mim, chegasse para nós, qualquer um de nós, conserta a sua vida, arruma para o caso, você vai morrer. Eu acho que foi a palavra mais dura que Ezequias ouviu na sua vida. O que você acha que Ezequias sentiu no seu coração? Porque ele era um homem que temia Deus. Ele era um homem que obedecia a palavra. Ele era um homem que servia a Deus. Ele disse para Deus que ele andava. Lembra-te, Senhor, que eu andei os seus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele recebeu uma palavra de Deus dizendo: Ezequias, se você tem alguma falha, algum pecado, conserta a tua casa. Você vai morrer e você não vai morrer. Eu acho que o coração de Ezequias ali, ele se despedaçou. Ele
Naquele momento ele chegou para Deus e falou: meu Deus, e agora meu filho? Olha o que diz o verso 1. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A Bíblia não fala que enfermidade era. A Bíblia não fala o que ele tinha, exatamente o que ele tinha, mas a enfermidade era para a morte. Imagina, você busca uma direção de Deus, e Deus chega para você e fala: você prepara a sua casa, você não vai sobreviver. E Ezequias, naquele momento, a única coisa que ele faz é orar a Deus. Olha o que diz: naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio Isaías, o profeta, o homem de Deus, filho de Amós, dizendo: assim diz o Senhor, põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Arruma sua vida, Ezequias, vê se você precisa se consertar com Deus. Se você tem algum pecado que você ainda não pediu perdão, se você tem alguma dívida com Deus, se você tem alguma coisa para consertar na sua vida, se conserta agora, porque você não tem. Imagina, irmãos, se nós estivéssemos no lugar de Ezequias e recebêssemos uma palavra dessa. Ezequias fez o que nós precisamos fazer para Deus ouvir nossa oração. Virou Ezequias o osso para a parede. Então ele estava dormindo, estava deitado. Se ele virou o osso para a parede, provavelmente ele estava deitado numa cama. Ele virou o osso para a parede e orou ao Senhor. Amém? A Bíblia diz, irmão, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Amém? Deus, Ele não é um Deus que você ora e Ele não ouve a oração. Ele não é um Deus que você ora e Ele resposta para você. O nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Irmão, às vezes o diabo põe no nosso coração, ele traz a incredulidade no nosso coração, achando, colocando na nossa vida que nosso Deus não vai ouvir nossa oração. Nós buscamos refúgio no homem, e o homem não consegue nos ajudar, irmãos. Nós buscamos a solução do homem, e o homem não consegue nos ajudar. Nós temos que buscar a solução em Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos abre a porta, é Deus que cuida da nossa vida. Nós não somos nada sem Ele, irmãos. Nós não somos nada. Não somos nada sem o Senhor, não iremos a lugar algum. É interessante que o ser humano, ele nasce, ele cresce e ele vai atrás dos seus objetivos. Aí ele começa a trabalhar com 13, 14, 15, 16 anos. Ele arranja um emprego, ele vai fazer a sua faculdade, ele vai buscar seus objetivos. E ele trabalha até os seus 60, 70, talvez até 80 anos. E ele consegue alguns bens. Ele consegue a sua casa, consegue talvez a sua empresa, talvez os seus projetos, e daí ele morre. E aí todo esse tempo, desde os 13, 14, 15 anos, até o dia da morte dele, ele não leva um centavo do que ele conquistou. Não leva-nos. Então, quando nós olhamos aos olhos espirituais que Deus nos deu, nós
tempo e esforço investido em vão. É um investimento passageiro, é um investimento em vão a vida material. Ah, pastor, então não posso ter essa dificuldade? Pode e deve. Pastor, não posso ter o desejo de ter minha casa no lugar? Pode e deve. Mas, irmão, tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso fica para trás. Aqui era o rei Ezequias, ele era um rei, tinha todo o ouro, tinha toda a fama, tinha toda a glória, mandava no seu reinado, no seu país, mas chegou o dia da sua morte. E Deus falou: perdão na tua casa, se conserta, vê o que você fez de errado, pede perdão para Deus e agora se conserta, porque chegou o dia da morte. Mas ele faz o que o cristão faz, tem que fazer no dia da adversidade. Olha o que diz aqui. Então Ezequias viu o rosto no verso 2 para a frente e ora ao Senhor e disse: ah, Senhor, o Senhor se lembra? Lembra-te, Senhor, peço-te, o Senhor sabe que eu mandei diante de ti em verdade. Olha só o que fala: o Senhor sabe que eu fui verdadeiro. Eu fui um homem verdadeiro diante do Senhor, não havia mentira, por meu compromisso contigo, e com o coração perfeito, a história diz, com o coração transparente, eu fiz o que era reto, o que era certo, o que era correto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito disso. A Bíblia diz, irmão, que Deus, no céu, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Nosso Deus, Ele olha, a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração contrito e espírito quebrantado, Deus não rejeitará. Quando nós nos humilhamos diante dEle, rasgamos o nosso coração e pedimos para Deus um milagre, Ele ouve a nossa voz. Amém? Amém? A Bíblia diz que da soberba procede a ruína. Quando a pessoa é soberba, Deus não ouve a oração do soberbo. Deus não ouve a oração daquele que é prepotente e arrogante, não. Mas quando há um espírito quebrantado, Deus ouve essa oração. E quando ele vira para a parede, ele chora muitíssimo. E ele fala para Deus: o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor se lembra quando eu andei diante do Senhor, fiz o que era reto dos olhos. O Senhor sabe de tudo que eu fiz, que eu te servi, que eu te adorei. E ele era rei, ele era poderoso na terra dele, ele era o maior na terra dele, ele era o mais rico na terra dele, ele era o mais forte na terra dele. E olha o que ele diz aqui, a palavra de Deus diz: então veio a palavra a Isaías dizendo. Isaías, Deus chama, Deus primeiro manda Isaías falar para Ezequias que ele ia morrer, depois Deus chama Isaías de novo e diz para ele: vai, volta lá, fala para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Amém? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouve a nossa oração. Deus vê as nossas lágrimas. Amém? Quando há um quebrantamento de espírito, quando há um quebrantamento de coração, quando há realmente uma submissão da alma nossa à direção de Deus, quando realmente nós reconhecemos quem nós somos, que somos o pó da terra, que do pó viemos, ao pó nós retornaremos. E ele ouve a oração de Ezequias, e Deus vê as lágrimas que Ezequias chorou muitíssimo. Quando Ezequias ora e chora, Deus ouve a oração e fala para ele, para Isaías:
volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar nos dias dele mais 15 anos. Amém? Se você acha que Deus não ouve sua oração, aqui está a resposta. Se você fala que Deus não te ouve, aqui está a resposta. Se você acha que Deus se esqueceu de você, aqui está a resposta. Ele ouve a oração de uma pessoa que está quebrantada diante dele. E ele vê as lágrimas, daquele que chora na presença de Deus. Amém? Nós precisamos disso, irmãos. Pastor, como que eu entro na presença de Deus? Quando e como que eu entro? Quando eu vou no culto? Não, irmãos. Nós não entramos na presença de Deus quando eu vou no culto, simplesmente. Nós entramos na presença de Deus quando há um espírito quebrantado em nosso coração. Davi orou e pediu para Deus: cria em mim, Senhor. Eu preciso cria em mim coração puro e renova em mim espírito reto. O coração puro, cria em mim um coração puro. O que é isso, irmãos? Criar um coração puro é arrancar toda arrogância, arrancar todo ódio, arrancar toda mágoa, arrancar tudo aquilo que não provém de Deus. Criar em nós temos que orar a Deus, para Deus criar em nós. Nós não podemos deixar o diabo tocar no nosso coração. Nós não podemos deixar o diabo tocar na nossa mente. Mas o meu coração ele não toca assim. Claro, você nem vê que ele toca. Sabe quando que o diabo toca no teu coração? Quando você sente ódio de alguém, quando você deseja o mal para alguém, quando vem a raiva no coração, a ira, porque alguém fez alguma coisa de errado, o diabo está tocando no nosso coração. Nós não podemos deixar o inimigo tocar no nosso coração. Cria em mim um coração puro. É igual a criança. A criança, você brinca com ele, ele chora, ele se afasta um pouquinho. Daqui a pouquinho você abre o braço para ele, quer dar um beijo, ele vem, ele te beija, ele te abraça. Porque ele não guarda mágoa, não guarda rancor, não tem ódio no coração de uma criança. Quando Jesus encontra as crianças, e as crianças queriam chegar perto de Jesus, e os discípulos começaram a empurrar as crianças, como se as crianças estivessem atrapalhando Jesus, e Jesus não deixa vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Olha o que Deus falou de uma criança: das crianças procede o reino de Deus. Porque, irmão, não tem pecado, não tem malícia, não tem ódio, não tem rancor. Cria em mim um coração puro como de uma criança, e renova em mim o espírito reto. Por que Deus ouviu a oração do rei Ezequias? Porque houve ali um quebrantamento de espírito, houve um coração que agrada a Deus no momento da sua enfermidade, da sua luta, da sua adversidade. Ele se quebrantou na presença de Deus, se humilhou na presença de Deus, ele abriu o seu coração e ele disse: o Senhor sabe que eu andei diante do Senhor, fiz o que era reto aos teus olhos, e chora na presença de Deus. A Bíblia não diz que ele fez uma oração aqui de 15 minutos, de 1 hora. Ele diz somente isso. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor se lembra, Senhor, quando eu andei diante dos seus olhos, fiz o que era reto aos teus olhos. O Senhor se lembra disso? Ele só fala uma frase para Deus. Ele só ora uma frase para Deus e depois ele chora muitíssimo. Não sei qual que é esse muitíssimo. Se foi 1 minuto, se foi 5, se foi meia hora, se foi 1 hora, 2 horas, 3 horas de choro. Ele só chora diante de Deus devido àquela palavra. Irmão, então você quer que Deus ouça o seu coração, só quebranta o teu coração. Chega na presença de Deus, irmão. Chega na presença de Deus, no momento da tua intimidade com Deus, da tua oração, quebranta o teu coração diante de Deus. Pede para Deus: Senhor, se há
alguma coisa errada na minha vida, no meu coração, o Senhor me mostra, eu quero mudar, eu quero fazer o que é reto aos teus olhos, eu quero agradar o Senhor, eu quero estar na tua direção, Deus, porque nós falhamos, Deus. Às vezes nós erramos, nós às vezes ficamos virados, às vezes nós desejamos o mal para alguém, às vezes nós temos um pensamento que não provém de Deus. Irmão, e isso é o que nos afasta da vontade de Deus. Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha pela quantidade de oferta ou dízimo que você dá, pela tua conta bancária. Se você tem 20 anos ou 90 anos, se você é gordo, magro, branco ou preto, se você é alto ou baixo, se você é lindo ou não, Deus não olha para a aparência, irmãos. Quando Deus olha para você, Ele olha para o teu coração, Ele olha para o nosso coração, Ele olha para o quebrantamento da nossa alma. Nós não somos aquilo que nós vemos no espelho. Para Deus, nós não somos aquilo que nós vemos no espelho. Nós somos aquilo que nós somos diante do quebrantamento, da humildade e da submissão à vontade dEle. Nós somos, irmãos, quando Deus olha para nós, Ele olha para o que tem dentro do nosso corpo, que é a nossa alma, o nosso espírito. Quando Ele olha para mim, Ele olha para nós, Ele olha e Ele vê se há um coração sincero, um coração transparente, um coração que se quebranta da presença dEle. Irmãos, no exato momento de agora, para milhares e milhões de pessoas, Jesus não está fazendo nenhuma falta. Mas no dia da eternidade, quando chegar o momento da passagem desta vida para a eternidade, Jesus irá fazer muita falta para aqueles que não se quebrantaram diante do Senhor. Você pode ver, irmãos, todas as pessoas que chegaram até Jesus, cegos, coxos, mancos, se humilhando diante de Deus, pedindo milagre para Deus. Deus parava tudo, Jesus parava tudo que estava fazendo, ia lá e solucionava o problema daquela pessoa. Quando o cego Bartimeu, irmãos, que era cego desde a nascença, ele ouve falar de Jesus, ele entra em desespero, ele fala: agora é a hora do meu milagre. E ele começa a clamar a Deus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama tão alto que Jesus ouve o seu clamor. Eu acho que ele clamava, eu não falo do jeito que ele clamava, mas para Deus ter ouvido, Jesus ter ouvido o clamor do cego de Jericó, ele talvez ele gritava, ele clamava, ele chorava, ele se humilhava diante de Deus, pedindo o milagre, pedindo o milagre. E Jesus para, ouve o seu clamor e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E naquele momento ele não responde. Então veja, Jesus cospe no chão, faz um barro, passa nas olhos do cego e ele começa a enxergar. E ele fala: vai lá no tanque. E quando ele lava os seus olhos no tanque, sua visão volta. Ele nunca vai rejeitar uma pessoa que se chega diante dele com o coração quebrantado, com o espírito quebrantado. Amém, irmãos? Então, quando você entrar na igreja para louvar a Deus, quando você chegar na sua casa e for fazer a sua oração, irmãos, entre na presença de Deus com o coração quebrantado. Ele na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, reconhecendo que Ele é Senhor dos Senhores, Criador do universo, dos céus e da terra, e reconhecendo quem nós somos
o pecador que precisa da sua misericórdia e da sua graça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. A Bíblia diz que, tem um versículo que diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas desta vida. A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio do coração. Tem um versículo que diz também que nós temos que vigiar com a nossa língua, porque a nossa língua procede, da nossa língua procede a vida e procede a morte. A língua, ela reflete o que está dentro da alma. A pessoa que tem a paz de Deus e Deus na sua vida, ela fala das coisas de Deus, ela tem o amor de Deus, ela vive o amor de Deus nas suas pronúncias, nas suas falas. Do mesmo jeito que a pessoa que tem o mal dentro do seu coração também vive através das suas palavras, demonstrando o mal que ela tem dentro do seu coração. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você tem que guardar o teu coração, não deixar o inimigo encher o teu coração de angústia, de tristeza, de mágoa. Quando isso começar a vir na tua vida, você tem que orar e repreender. Amém? Glória a Deus, porque o milagre é certo, irmão. Na Bíblia diz aqui: esse foi, e a Bíblia diz que é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Para o Deus diz: tudo o que pedis em meu nome, crendo, recebereis tudo segundo a sua vontade. Não é uma coisa, duas ou três, mas tudo o que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Amém? Como eu vou receber? Pedindo do jeito que Deus quer que eu peça. Se humilhando diante dele, se quebrantando diante dele, porque ele é o Deus da vitória, do milagre, da provisão, do livramento na sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus.